Terapia de reposição hormonal para mulheres após menopausa. Você sabe prescrever? Sabe indicar? Sabe quais são os riscos? Será que é para todo mundo? Ou será que não é para ninguém? É nesse episódio aqui que você vai aprender a responder todas essas perguntas. Fica conosco que tem muito conhecimento agora. Mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericlés. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto quente, né? Um assunto que está em voga, muito debate, tem muita opinião, mas a gente vai discutir de forma muito embasada, até porque nós trouxemos, não é, Rafa, um convidado especialíssimo, ninguém menos do que quem? Doutor Francisco Bandeira. Olha, e eu falo isso com muito orgulho para a gente conseguir trazer o doutor Francisco aqui, que é uma das maiores autoridades, né, do Brasil e do mundo, viu, Daniel? Eu vou fazer aqui uma apresentação, professor. Eu tive a honra de ser... Você vai ter que resumir a apresentação, Eu vou resumir porque se você fosse falar todos os títulos, o podcast acabava, metade do podcast era falando isso, né? Mas fale aí. Eu tive a honra, viu, de ser aluno do doutor Bandeira e eu também. Você também, né? E foi uma coisa muito massa. Então, vou falar aqui para vocês rapidamente. Doutor Bandeira, ele é professor livre-docente da... Francisco Bandeira. Doutor Francisco Bandeira, tudo bem. É professor livre-docente da Universidade da UPE, né? A Universidade de Pernambuco. Ele é chefe da disciplina de endocrinologia também da UPE. É professor e chefe do departamento de endocrinologia e da residência de endocrinologia do Hospital Agamenon Magalhães. Ele tem o título do MACE, que é o Master American College of Endocrinology. Daniel, que somente 20 pessoas no mundo têm, viu? Aproximadamente aí. Algumas somente. Será que é importante? Então. E ele já publicou mais de 180 artigos que estão lá no PubMed. Olha só. E ele também entende muito de geriatria. A mãe dele tem 97 anos. E por acaso... E por acaso é minha paciente, né? Isso você tem que colocar no seu currículo. Já está no meu currículo, eu botei lá. Geriatra da mãe, doutor Bandeira. Doutor Bandeira, muito prazer em ter você aqui com a gente. A gente está com uma série de dúvidas, a gente quer perguntar, tirar dúvidas, esclarecer, porque a dúvida que a gente tem aqui provavelmente também deve ser a sua dúvida aí, né? Então, uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafael. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês e prestigiar esse que já é nacional, né? O trabalho belíssimo que vocês fazem aí, educando na geriatria. Maravilha, maravilha. Então, olha só, pessoal, eu sei que aqui na nossa audiência temos vários geriatras, vários clínicos, médicos da atenção primária, alguns endocrinologistas também, mas a gente entende que saber sobre terapia de reposição hormonal é algo importante para diversas especialidades, né? E esse é um tema que gera muita dúvida. Eu, particularmente, a gente vai comentar muito aí dos estudos, do grande estudo, o WHI, né? Eu passei, ao longo dos últimos anos, com muito temor de falar e de prescrever terapia de reposição hormonal. Então, eu quero desmistificar aqui, tirar várias dúvidas para que a gente possa desmistificar um pouco sobre a terapia de reposição hormonal, tá? E ninguém menos do que o doutor Bandeira para tirar essas dúvidas da gente, né, Rafa? Então, vamos lá. Olha, e para começar, eu acho que a gente tem que começar do começo, não é? Para a gente tentar, assim, ir bem... E eu quero que todo mundo que esteja aqui saia ao final desse podcast, doutor Bandeira, prescrevendo ou não prescrevendo, sabendo quando indicar e quando não indicar. E como prescrever. Né? Esse é o nosso objetivo maior, certo? Então, eu vou começar do começo e a pergunta é, o que é terapia de reposição hormonal? O que nós chamamos, hoje é chamado de terapia hormonal, né? Já foi muito chamada terapia de reposição hormonal, hoje é TH, ou HT em inglês. Na verdade, a terapia de reposição hormonal é o uso de estrogênio e progesterogênio na menopausa, quando a mulher entra na menopausa. Na mulher que tem útero, os dois hormônios, na mulher que não tem útero, só o estrogênio. E a terapia de reposição hormonal, como vocês bem disseram, sofreu vários abalos
desde antes do WHI. O WHI foi uma série de estudos, foram mais de 12 estudos, que englobou estudos de coorte, englobou o estudo randomizado, controlado, com placebo, que foi o WHI tradicional, né? Que, na verdade, o WHI ele veio depois do HERS. O HERS foi um estudo primeiro, um ensaio clínico com estrogênio, que era o mais usado na época, que era o Premarin, que era um estrogênio conjugado, equino. Lá pelos anos de 2000? Antes, né? O Premarin começou a ser usado na década de 50. Danou. E ele chegou na década de 60, 70, 80. Ele foi era o remédio mais vendido nos Estados Unidos. Porque a Europa nunca usou muito Premarin. A Europa usava o valerato de estradiol. Todos os estudos europeus com terapia hormonal usam o valerato de estradiol. E quando você olha, compara, o risco, não teve o risco do WHI. Mas Premarin era uma febre. Todo mundo usava. Inclusive, minha mãe usou Premarin 10 anos. Olha só. Ela fez terapia hormonal 10 anos como preventivo de doença crônica. E hoje eu conversando com o pessoal da Menopause Society, que vem aqui todo ano para o nosso Diabetes Pernambuco, é por isso que ela está com 97 anos. Na verdade, a terapia hormonal sofreu o abalo depois do WHI, porque o HERS mostrou risco, aumento de risco cardiovascular, mas teve essa notícia bombástica recentemente de que no HERS, quem tinha lipoproteína acima de 50 miligramas por decilitro teve benefício. Olha só. Do Premarin. Quer dizer, veja como o estrogênio atua em quem tem LP alta, que pouca coisa atua. E o WHI mostrou, mas quando você olha o risco, você vê que houve um aumento de risco de MACE, infarto do miocárdio, AVC, mas houve benefícios. Os benefícios, redução do risco de câncer de intestino, redução de fraturas. O estrogênio é extremamente eficiente para a prevenção da osteoporose. E eu vou dizer que o primeiro estudo com estrogênio e osso, que foi feito pela Mayo Clinic e foi publicado em 91, era o paciente que nós chamamos hoje de muito alto risco. Eram mulheres com osteoporose que já tinham fraturado. 2 fraturas. Olha só. E foi feito estrogênio em PET. Em 1 ano houve redução do risco. Olha. 1 ano. Quer dizer, evidentemente, depois do WHI, como vocês falaram, a terapia de reposição hormonal caiu drasticamente, porque foi para a mídia, que era só risco, e aí teve que se esperar. Quando você pegava o WHI, você pegava o NNH, Number Need to Harm, é muito alto. Então, apesar disso, você bota uma lista. Aqui tem o Number Need to Treat para fraturas e para câncer de intestino, é baixo. Mas o NNH é alto, então se o NNH é alto, o risco existe, mas é muito raro. Então, acabou a terapia hormonal com as subanálises do WHI, mostrando que quem tinha uma idade menor, que estava no início da menopausa, principalmente quem usou só Premarin, não houve risco. Fundamentalmente não houve. E mesmo câncer de mama só ocorreu, que aí nós sabemos que existe um potencial de aumento de risco, só ocorreu em quem usou progesterona. Ou seja, o vilão do câncer de mama é mais progesterona do que o estrogênio. Quem usou Premarin isoladamente não aumentou o risco. Então, depois vieram outros estudos com estrogênio puro, que é o que nós usamos hoje, que é o 17 metros. Eu acho que é interessante a gente contextualizar aqui a quem está nos ouvindo. A gente está falando muito do WHI e explicar o que é que foi o WHI. Né? Eu vou dar aqui alguns spoilers, mas eu vou escutar do Dr. Bandeira, até porque na época que o WHI, o Women Health Initiative, né, foi um grandíssimo estudo, né, envolveu acho que 16 mil pacientes, e esse estudo que foi feito com o objetivo primário do estudo, o endpoint primário, era avaliar prevenção de doenças, né, prevenção de doença cardiovascular, prevenção de fraturas, nas pacientes que eram assintomáticas, né? Foi para pacientes assintomáticos, e todos esperavam que traria benefício, e a notícia que chegou, foi feita
um press release na ocasião, em 2002, estamos falando do início desse século, em 2002, na época eu me lembro porque eu ainda era estudante de medicina, eu estava no internato, né? Quando veio a bomba, né? Foi divulgado na mídia, tá? De que hormônios causavam câncer. Era o que estava lá na manchete. Hormônios causam câncer. Hormônio feminino, estrógeno, causa câncer e infarto. Era essa a manchete. Isso foi divulgado na imprensa e a partir daí, da divulgação desse estudo, houve isso foi um turning point, né, um ponto de deflexão, não vou nem dizer inflexão, de deflexão na prescrição. E a gente está falando agora, depois desse estudo, de uma geração inteira de médicos que ficaram com medo e que não sabem, nunca aprenderam a prescrever terapia hormonal, né? E eu me incluo nisso aí, porque quando eu era do internato, eu escutei isso e não me aprofundei tanto, porque eu já vi ali a manchete e fiquei absolutamente com medo e não quis nem mais aprofundar sobre isso. Mas eu queria, doutor Bandeira, que você explicasse bem o que foi o WHI, como foi qual que era quem era a população do WHI, o que foi utilizado de terapia hormonal naquela época e por que aquele estudo foi, digamos assim, muito mal interpretado e tivemos aí um espaço de tempo aí de mais de 20 anos de uma análise, de uma interpretação equivocada. É isso, Daniel. O WHI ele teve uma série de estudos, foi um projeto enorme. Um deles foi o estudo randomizado para prevenção primária com estrogênio. E isso veio à tona porque os estudos observacionais mostravam um grande benefício. Se você pegava estudo de coorte, estudo de caso-controle, todos eles mostravam o benefício do Premarin em relação à doença cardiovascular. Teve um editorial do Lancet, 1990, que um dos cardiologistas ingleses chamou a atenção que a cardiologia tinha que acordar para fazer Premarin mais para os pacientes como prevenção de doença. Eu falei aqui para vocês que houve uma época que o paciente era operado, mulher era operada de uma revascularização coronariana e já saía do hospital com Premarin. Saía com AS e Premarin. Era um excelente protetor, então tinha que ter uma prova disso. E a prova foi o estudo. O primeiro foi o HERS, que fez o mesmo protocolo do WHI, só em pacientes com doença cardiovascular estabelecida. O HERS mostrou aumento de risco. E aí já estava andando, veio logo depois do WHI, o resultado do WHI, que foi um estudo de prevenção primária, para ver doença cardiovascular, para ver câncer, para ver fratura, todos os tipos de câncer, qualidade de vida. E no WHI houve aumento do risco de MACE e houve aumento do risco de câncer de mama, diminuição do risco de câncer de intestino e diminuição importante do risco de fraturas. Talvez mais do que qualquer outra droga usada para osteoporose. O grande problema do WHI é que pegou pacientes com a média de idade acima de 60 anos. Era 63 anos. 63 anos a média de idade. E aí o que é interessante que eu vi que 1/3 das pacientes inclusas aí tinham mais de 70 anos. 1/3 das pacientes tinham mais de 70 anos. Então o estrogênio, quando você olha a fisiopatologia do ponto de vista cardiovascular, porque a epidemiologia reclama, e isso eu vejo todo dia no Hospital Agamenon Guimarães, que a mulher na menopausa, se ela tem um acidente coronário agudo, é mais grave do que o homem. A mulher é mais metabólica do que o homem. Isso eu vejo todos os dias lá. E a epidemiologia reclama que um dos motivos é que quando a mulher entra na menopausa, o processo de aterogênese piora substancialmente, porque a deficiência estrogênica leva à formação de microvesículas no endotélio, que aumenta muito a disfunção endotelial. Isso é a fisiopatologia. Isso é uma reclamação da epidemiologia. Existe outro motivo. E um outro ponto, mulheres com menopausa precoce são sabidamente de maior risco cardiovascular. Não é? Policístico, por exemplo. Então, o uso de estrogênio naquela janela
que a mulher entrou na menopausa, primeiros 5 anos, que ela não tem ateromas. Se você pegar uma mulher acima de 60 anos, que já tem uma biologia vascular deteriorada, então por isso que chegou a janela de oportunidade. O estrogênio ele é protetor cardiovascular, desde que a mulher tenha uma idade logo após a menopausa e que não tenha uma biologia vascular tão deteriorada como pela idade. Isso você susta as microvesículas, você baixa o LDL substancialmente, baixa a lipoproteína A substancialmente e você previne o processo de aterogênese. Essa é a visão atual. Ou seja, é repor cedo. Precoce. Só vale cedo. E quanto mais cedo, melhor, né? Isso, então a gente não precisa esperar 1 ano para aquela mulher que ela fique sem a menstruação, para você dar... É quando começa a... Quando eu falo cedo, existe o parâmetro de você diagnosticar a menopausa. Uhum. O diagnóstico de menopausa tem que ter pelo menos 12 meses de amenorreia. Uhum. Mas no período de perimenopausa, que antes era chamado de climatério, esse período de perimenopausa é interessante porque quem cai primeiro da função ovariana é a inibina A. Então, a paciente tem a inibina A, deixa de bloquear a hipófise, o FSH sobe, a paciente tem muito fogacho com excesso de estrogênio. Uhum. Essa é a perimenopausa. Então, ela tem fogacho, turgidez mamária, Uhum. secreção vaginal, ovula, inclusive pode engravidar. Então, a perimenopausa, o ideal é usar a pílula anticoncepcional. Isso é uma coisa que a Menopausa Society fala muito, e muito da endócrina, que o ginecologista não usa muito, que é se você tem certeza que a mulher está na perimenopausa, então ela ainda menstrua irregularmente, e tem fogacho, e não tem sintomas e sinais de deficiência estrogênica, o ideal é você fazer uma pílula anticoncepcional até por um período, para depois fazer a terapia hormonal. Hoje nós temos contraceptivo com estrogênio natural, com valerato de estradiol, né? Uhum. 3 miligramas de valerato de estradiol. Então, se a mulher ainda menstrua, mas ela tem sintomas da perimenopausa, anticoncepcional com estradiol em dose baixa. Esse seria orientado por muitos. Naquela época que o WHI foi publicado, se fazia precocemente. Isso era uma rotina. A mulher na perimenopausa, mesmo sem sintomas, já conversava. Depois do WHI, isso morreu. Mas quando eu falo precoce, teve o diagnóstico de menopausa, com 12 meses de amenorreia. Sintomático, toda a diretriz concorda que a mulher deve fazer. Certo? Sendo sintomático, considerando fogacho, secura vaginal, dispareunia, disúria, cansaço diurno, aquelas coisas. Essa parte, porque, por exemplo, depressão, ansiedade, isso alterações de sono. Está muito ligado ao fogacho. Então, é o fogacho, insônia e não sei o quê. Se for, quando você avalia a terapia hormonal em relação a primeiro que a terapia hormonal não é um fator de juventude. Ele não tem nenhuma ação anabólica, que a mulher diz melhora a pele, melhora o cabelo, isso não tem nenhum efeito. Isso, quem tem efeito nisso é a testosterona, porque é o hormônio anabolizante, tem efeito anabólico, cuja indicação é muito mais restrita. Mas no fogacho ele é muito eficaz e quando você elimina o fogacho, melhora muito a qualidade de vida, melhora a libido, embora ele não tenha nenhum efeito direto na libido, mas via indireto. Uhum. Melhora o humor, o sono. É indireto, porque ele não tem efeito direto nessa área. Uhum. E melhora, não tem mais dispareunia, secreção vaginal melhora, não tem disúria, diminui a infecção urinária. Então, a qualidade de vida melhora muito. Mas hoje existe uma indicação, como se sabe que a terapia hormonal nessa fase, nos primeiros 5 anos, com certeza, primeiros 5 anos de menopausa, com certeza, todos os dados são de benefício, inclusive cardiovascular. Hoje existe uma premissa de que não é só aquela paciente sintomática. Por exemplo, eu dou 2 diretrizes. A diretriz britânica de osteoporose e a Sociedade Europeia de Endócrino. Em 2025, ele já posicionou. Se a mulher está na menopausa, diagnosticada e tem osteopenia, ela tem indicação de estrogênio. Porque você vai prevenir a osteoporose.
Não é só prevenir a osteoporose, é para prevenir fratura. Porque a massa óssea cai 30% em 5 anos. Se a mulher entra na menopausa assintomática e tem lipoproteína A elevada, ela precisa de reposição hormonal. Porque a reposição hormonal vai baixar a LPA e vai reduzir a probabilidade de MACE 50%. E aquela paciente que entra na menopausa, doutor Bandeira, que tem lipoproteína A normal, que não tem sintomas, nem osteopenia ela tem, mas ela tem um histórico familiar de doença cardiovascular, né? Ela não tem lipoproteína A elevada, mas ela tem lá uma dislipidemia, ou ela é hipertensa, ou seja, ela tem fator de risco para daqui a alguns anos vir a desenvolver doença cardiovascular. Essa é uma paciente também candidata à terapia de reposição hormonal? No dia atual, eu não diria que sim, porque você não tem dados contundentes especificamente de proteção. Porque essa mulher, tem mulher que pede a terapia hormonal. Ela pode chegar para você e dizer, eu quero a terapia hormonal porque eu não gosto da menopausa. Ela não tem fogacho, ela não tem disúria, ela se sente bem, não sentiu nada. Mas ela quer a terapia hormonal. Mas eu vou dizer, do ponto de vista de evidência científica, essa mulher não teria benefício hoje. Eu não conheço nenhuma diretriz hoje que indique terapia hormonal, a não ser nessas condições que eu falei, certo? Sintomas todas. As diretrizes mais conservadoras, se não tiver sintomas, não faz. As mais conservadoras. Mas se a paciente tiver osteopenia, que você vislumbra que ela vai chegar à osteoporose rápido, porque ela vai perder muita massa óssea. Aí já tem diretriz indicando, e aí tem um dado do WHI muito interessante, o próprio WHI. Se você pegar, existe um estudo do WHI que mostra que aquelas que tinham CTX alto, WHI, CTX alto, começou o estrogênio, o CTX caiu, a redução do risco de fratura foi maior, certo? Então você chega a mulher na menopausa, osteopenia, CTX alto, que a maioria tem, certo? Existe uma evidência forte. E nessa paciente assintomática, entrou na menopausa, há 1 ano, confirmei a menopausa, tem lá FSH, LH elevado, ela não tem sintomas de deficiência estrogênica, fogacho, dispareunia, tem uma osteopenia e tem lá um frax, você calcula o frax e é elevado. Você prescreveria... Elevado para tratar? Elevado para tratar. Você trataria com estrógeno, com estradiol, essa paciente, ou ofereceria um bisfosfonato, ou as duas coisas? Primeiro, as duas coisas, jamais. Por que jamais? Porque os primeiros casos de fratura atípica que foram descritos na literatura, a grande maioria usava os dois. Estrogênio é um potente antirreabsortivo. Com bisfosfonato, você aumenta muito o risco e não há nenhuma vantagem. Por isso que a obesidade, inclusive, protege contra a osteoporose. Né? Protege contra a osteoporose, não contra a fratura, porque é fratura periférica, e a obesidade. Mas aí nessa paciente... Paciente eu faria estrogênio. Estrogênio. Sem dúvida nenhuma. Mas tem paciente que resiste, porque o impacto da HI foi muito grande no paciente. E ainda temos cicatrizes disso, né? Eu não quero. Então, doutor Bandeira... não quero, vai passar. Doutor Bandeira, olha, eu vou dizer ao senhor, até o momento, 90% da nossa audiência ainda não vai prescrever. Ainda não vai prescrever. O que é que a gente tem que dizer para o pessoal, para dizer assim, calma, não tem por que ter esse medo? O que é que a gente precisa dizer? Aí depois do WHI, tiveram outros estudos que aumentaram a nossa confiança. Existe um estudo caso-controle francês, caso-controle populacional, porque lá, como não tem pré-marinha, eles avaliaram fundamentalmente valerato de estradiol e 17-beta-estradiol. O valerato de estradiol é mais antigo, é menos puro, mas é estrogênio natural, tem na primogênita. E o 17-beta-estradiol é humano, é mais puro. E nesse estudo clássico, é o Excel, ele não encontrou aumento de tromboembolismo. Olha. Com o estrógeno natural. PET no aumento. PET no aumento. Mas nesse estudo tinha oral também. E no oral também não encontrou. Então, pessoal, essa discussão, ela vai muito mais aprofundada. Vocês vão ver nos próximos minutos desse podcast tudo que a gente faz. Quais são as contraindicações, as indicações,
como prescrever. Doutor Bandeira vai dizer já para a gente como é que escreve no prontuário, no receituário, para você iniciar o paciente, quem é que vai fazer. Tudo isso a gente fala em detalhes e a gente se aprofunda muito mais em todas essas vertentes da reposição hormonal. Se você quer continuar aqui nesse podcast, assine o Geri Updates, que é a nossa plataforma de atualização em geriatria. Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo desse podcast e mais um e-book exclusivo com todo o conteúdo que foi discutido aqui. Muito prático e realmente ensinando a fazer tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Então, se liga, fica aqui com a gente, não perde.